Olá, tudo bem com você? Bem-vinda ao canal Cintia Sena. Hoje vamos entender e ver na prática como declarar o meu ganho enquanto MEI. Exatamente. É importante a gente esclarecer que mesmo você sendo MEI, pode ser que você tenha a necessidade de fazer a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, é importante que você entenda e faça corretamente, tá bom? Existe para o MEI duas declarações. A primeira delas é a declaração de faturamento do MEI. Então, é importante que você tenha um controle de tudo que você foi faturando ao longo do ano, tá bom? Essa declaração, ela acontece sempre no ano seguinte ao faturamento, até o mês de maio. Então, não deixe de fazer essa declaração, que é importantíssima. Ela é bem simples. Tem vídeo aqui no canal explicando e ensinando. Aí, além disso, o que você vai precisar fazer para analisar se você entra como obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física? Caso lá no seu faturamento você teve um valor faturado, tirou as despesas para gerar aquela renda, aquele ganho, você vai ter que analisar qual foi o lucro deste negócio. E a partir desse lucro, identificar o quanto que é isento de imposto e o quanto que é tributável. Tá complexo? Vamos para um caso prático que vai ficar mais fácil aqui para você, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, lembra que a gente falou? Tenho que saber qual foi o meu faturamento. Então, tem um controle mensal para você somar esse faturamento e trazer para essa informação. Vou precisar saber também quanto que eu tive de despesa, de custos, de gastos com o meu negócio chamado MEI. Água, luz, telefone, aluguel, os impostos que eu paguei lá do INSS. E a partir disso faturamento menos as minhas despesas, eu tenho o meu resultado, o meu lucro, perfeito? E essa informação que nós precisaremos. Uma outra coisa importante, eu tenho que saber qual é o tipo de MEI que eu tenho. É um comércio? É uma indústria? É uma empresa de transporte de cargas? Ou é uma empresa de transporte de passageiros? Ou serviços em geral? Conforme a categoria, eu tenho uma maneira de calcular parte desse lucro como isento de imposto. Então, vamos lá. Se eu tenho um MEI da área do comércio, indústria e transporte, a minha base de cálculo de isenção desse imposto é 8%. Assim sendo, o que eu tenho que fazer? Qual foi o meu faturamento? 60 mil. 8% desses 60 mil é quanto? 4.800. Assim sendo, o meu lucro isento é 4.800. O que vai ser o meu lucro tributável? A diferença dos 50 mil menos os 4.800. Nesse nosso exemplo, 45.200. Vamos pensar que essa pessoa não tenha nenhuma outra renda, ela só tem a sua atividade como MEI. Somente com essa informação, dado as regras para a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, essa pessoa precisa fazer a declaração, porque ela teve um rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Então, ela tem que fazer a declaração. Isso não significa que ela vai ter imposto para pagar, mas que ela tem que fazer a declaração, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. A minha empresa, Cíntia, é de transporte de passageiros. Faço transporte via aplicativos e tudo mais.
Então, para essa pessoa, como que vai funcionar? Ela não vai ter aqueles 8%, ela vai ter 16%. Então, do faturado, 60 mil, 16% vai ser 9.600, ou seja, daqueles 50 mil que ela teve de lucro, 9 a gente pode considerar como lucro isento. A diferença, 50 mil menos 9.600, vai ser o rendimento tributável, tá bom? Cíntia, eu trabalho com serviços, faço atendimentos, dou orientações, aula de inglês, espanhol, então eu tenho um serviço geral. Nesse caso, a minha base para isenção é 32%. Então, do meu faturamento, 60 mil, 32% desse valor vai dar 19.200, ok? E eu vou ter, então, 50 menos 19.200, 30.800 de rendimento tributável. Nesses 3 casos aqui, vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Vamos supor que ela teve aqui de despesa 20 mil reais, tá bom? Quem é de comércio está obrigado a fazer a declaração. Quem é transporte de passageiros está obrigado a fazer a declaração. Agora, serviço em geral, se tiver apenas o MEI, não tem a obrigatoriedade, porque o rendimento isento é inferior a 40 mil e o rendimento tributável é inferior aos 28 mil. Assim, ela não teria a obrigatoriedade. Então, o que é importante aqui antes da gente ir lá para o programa? Primeiro, saber qual foi meu faturamento, entregar a minha declaração do MEI, saber quais foram os meus gastos, então não faça isso só no final do ano, já faz no mês a mês, já pensamento de empresa grande, ok? E apura o seu lucro. Com essa informação, identifica qual o seu ramo de atividade, se é comércio, transporte ou serviços, faz esse cálculo para identificar quanto desse lucro é isento e quanto desse lucro é tributável, perfeito? Analisa também, em relação a isso, se você tem outros ganhos. Muitas pessoas que têm MEI também têm atividade paralela, SLT, ou tem outros ganhos como aluguel, tem aplicações financeiras. Então, você tem que somar todos esses ganhos para observar se você tem ou não a obrigatoriedade da declaração, tá bom? Então, cuidado para não deixar de entregar a sua declaração do imposto de renda, pensando que, por ser MEI, não paga imposto, então não tem o que fazer. E se você deixar de entregar, você pode correr o risco aí de ter multa, juros e, além disso, ter o seu CPF pendente de regularização, tá bom? Vamos para o programa do imposto de renda? Como que eu vou colocar essa informação lá no meu programa? Então, primeira coisa que eu preciso saber aqui. Então, a gente falou que tem o rendimento isento, o rendimento tributável, perfeito? Então, primeiro item, rendimentos isentos e não tributáveis. Clica aqui, novo. Vou procurar aqui, ó, item 13, rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, ok? Vou colocar aqui se essa empresa é do titular ou do dependente. Vou colocar o CNPJ do meu MEI. O nome que está lá no razão social desse MEI, nome CPF, que vem geralmente no nome. E aqui no rendimento isento, vou pegar o exemplo lá de serviços, tá bom? Então, de serviços, a gente tinha 19.200. Então, 19.200 de rendimento isento. Dou um ok. Perfeito? Qual a segunda informação que eu preciso colocar aqui? Rendimento recebido aqui, ó, tributável, recebido de pessoa jurídica. Dou um novo.
Vou colocar o CNPJ do meu MEI. Vou colocar quanto que eu recebi de rendimento tributável. Aqueles 20.800, ok? Tive contribuições para a Previdência Oficial. Sabe os valores que eu pago lá da guia do MEI? Eu posso colocar aqui também esse valor que eu estou contribuindo. Então, coloca aqui qual foi o valor pago para a Previdência Oficial. Vamos no nosso título de exemplo, que foi R$600 aqui, tá bom? Teve imposto retido? Não. Teve 13º? Não. Tem imposto sobre 13º? Não. Dou um ok. Declarado a informação. Perfeito? O que mais eu preciso enquanto MEI? Lá na ficha de bens e direitos, novo, eu vou colocar aqui participações societárias, outras participações, cotas ou quinhões de capital, titular, vou colocar o CNPJ da empresa e vou colocar aqui, ó, participação no MEI, ok? E quanto que você tem de capital social nesse MEI? Então, você precisa colocar o valor do seu capital social. Pronto, está declarado as informações relacionadas ao MEI. Então, o seu rendimento isento, o seu rendimento tributável, quanto que você tem de capital naquele mês, você precisa colocar aqui na ficha de bens e direitos, e com isso você já tem essa informação importante. Observa se você tem outros ganhos, outros pagamentos que você precisa também preencher aqui. Combinado? Espero que tenha sido útil, ajudado, agregado, que você faça uma boa declaração. Curta, se inscreva no canal, deixe comentário com dúvidas, sugestão de tema para o próximo vídeo e vejo vocês até mais. Beijos, tchau, tchau!